Uma das coisas mais legais que dá pra fazer com super-herói é um jogo. Pegando o exemplo da excelente franquia Batman Arkham, que nos colocou na pele do Batman como nunca vimos antes, e os novos jogos do Homem-Aranha, é bem claro que videogames são um caminho muito viável pra muitos desses personagens. E mesmo com o cancelamento do jogo da Mulher Maravilha, eu acredito que exista sim outros projetos em desenvolvimento para a DC na relação dos jogos. Afinal, o novo DCU do James Gunn e Peter Safran aparentemente vai envolver jogos também como parte de seu universo compartilhado. Então, creio que a gente vai sim ver mais anúncios desse departamento. E tem um personagem específico que eu acho que seria muito legal que tivesse o jogo. Vocês sabem qual é, não é? I know we're all thinking the same thing right now. Who's gonna say it? I'm not gonna say it. O Superman já teve alguns jogos ao longo dos anos. O Superman do Atari, em 1979, o traumático Superman The New Adventures do Nintendo 64, que causou trauma em uma geração inteira sobre voar entre argolas. E seu último jogo lançado sendo Superman Returns, em 2006. E vai fazer sim 20 anos que a gente não tem um jogo do Superman. Eu sei, parece um absurdo, mas é verdade. Eu não sei vocês, mas eu realmente acho que tá na hora de o Superman ganhar um jogo nessa era moderna de videogames, principalmente pegando o outro lado da moeda, o Homem-Aranha, que sempre foi um personagem que ao longo das gerações de consoles teve jogo atrás de jogo, com um relativo sucesso. A questão que é muito debatida é, será que é impossível fazer um jogo do Superman? E a resposta é não. Óbvio, existem muitas formas de você poder explorar esse personagem, formas interessantíssimas. E por isso, hoje, nós vamos montar o nosso jogo dos sonhos do Superman. Primeiro de tudo, para quebrar esse estigma da impossibilidade de fazer um jogo do Superman, a gente tem que entender de onde vem isso. E o ponto principal desses argumentos se dá a um aspecto específico, os seus poderes. Pela quantidade e escala desses poderes, muitos acreditam ser muito difícil criar mecânicas divertidas para se jogar com ele. E olha, eu não acredito nem um pouco nisso. Mas antes, precisamos falar do gênero do jogo, porque diferente do que muitos pensam, nem todo jogo de super-herói precisa ser um jogo ultra realista, mundo aberto. Chocante, eu sei. Pasmem, mas existem outros gêneros que você pode explorar ali nos videogames. Da mesma forma que a gente faz no cinema. Injustice, por exemplo, é um jogo de luta de super-heróis, que é muito bacana, e por favor, Ed Boon, lança aí Injustice 3, vamos lá, vamos anunciar que a gente quer. Marvel Rivals, que lançou recentemente, é um hero shooter de baita sucesso. Homem-Aranha Shattered Dimension é um jogo de ação em níveis, e não em mundo aberto. Olha, existem muitas rotas que a gente pode seguir com um jogo de super-herói. Acreditem, inclusive na parte gráfica eu gostaria muito que fosse largado de mão esse realismo tosco e abraçássemos visuais realmente baseados nos desenhos dos quadrinhos, algo muito mais similar ao estilo que os jogos de anime fazem. A franquia Naruto Storm, Dragon Ball Z Kakarot lá da CyberConnect e o Dragon Ball FighterZ da Arc System são dois excelentes exemplos do que eu tô querendo dizer pra vocês. A gente pegar esses desenhos que a gente vê sempre quando lê o quadrinho e emular aquilo, um gráfico 3D ou 2D, enfim, no estilo que o jogo tiver ali sendo feito. Mas, e se seguíssemos essa rota? A rota meio genérica do jogo super realista, mundo aberto de super-herói. Se a gente fizesse isso, como nós faríamos? Vamos voltar aqui aos poderes que alegam ser o grande problema do Superman. Diferente do que a maioria pensa, personagens muito fortes não são um problema em jogos. Vocês sabem qual é a franquia mais famosa da Sony? God of War. Sim, literalmente o jogo em que você mata deuses. Somos super fortes e ficamos ainda mais poderosos com mais e mais habilidades ao longo da nossa progressão. Ser muito poderoso não significa não sofrer dano. Isso continuaria acontecendo com o Superman, porque essa é a graça do personagem. Ele é esse ser extraordinário, mas que também tá sempre em situações extraordinárias. E aproveitando esse lance de progressão, seus outros poderes, como a visão de calor, super sopro congelante, poderiam ser sim ligados a um sistema de progressão dentro do jogo. Se tivéssemos um jogo ali em que o Superman fosse novo e inexperiente, essas habilidades seriam desbloqueadas conforme o tempo e teriam, claro, uma limitação. Uma barra que você carrega conforme completa combos, ou só conforme o tempo ali que você tá jogando o jogo. Enfim, nada de muito inovador e diferente do que vários outros jogos já fazem. A super audição poderia ser usada para identificarmos onde tem crimes na cidade e a quantidade de inimigos em determinadas áreas. Meio que como a audição do Joe funcionava lá em The Last of Us. Vocês lembram ali que ele tinha essa praticamente super audição para saber onde estavam todos os infectados no local? A gente pode ter algo assim, e é algo muito bacana. E se seguíssemos mesmo essa rota ali de habilidades sendo desbloqueadas, eventualmente ele sairia de só saltar prédios com um só pulo e desbloquearia o voo.
Acho que existe um caminho muito interessante ali pra fazer um jogo sobre o primeiro ano do Superman. E vamos lá, né, galera? De tantos consoles aí que a gente teve ao longo dos anos, vocês realmente acham que é impossível fazer uma mecânica de voo num grande jogo? Na verdade, isso não é nada de novo. O próprio Dragon Ball Z Kakarot, que eu já citei aqui, tem uma mecânica de voo maravilhosa ali no mundo aberto. E pra falar assim a verdade, eu acho que um jogo do Superman tem que tomar muitas inspirações nos jogos de anime, porque eles conseguem deixar de lado esse realismo barato e de fato adaptar toda a grandiosidade desses personagens. E se você quiser, no próprio jogo do Homem-Aranha tem um molde perfeito do que é o voo. Em Marvel's Spider-Man 2, o Homem-Aranha plana rapidamente pela Nova York de maneira muito fluida e deliciosa de jogar. E você pode se enganar o quanto quiser dizendo que ele tá só planando, mas de verdade, eu, você, todo mundo sabe que aquilo é uma mecânica de voo. Fazendo esse jogo em mundo aberto, temos que ter uma Metrópolis bem estilizada. É uma coisa que eu bato sempre aqui a tecla, porque Metrópolis é uma cidade tão interessante quanto o próprio Superman, da mesma forma que Gotham é pra Batman, só que da maneira oposta. É a cidade do amanhã. O jogador poderia voar livremente por ela. Imagina você poder voar entre os prédios ali super futuristas da cidade, olhar do topo do planeta diário com aquele globo dourado no seu lado, ir em direção ao sol no horizonte e sentir toda a sensação de movimento. As pessoas na cidade olhando para cima para tentar ter um vislumbre de nós no céu, e quando passássemos por ela, conversaríamos, teríamos interações com os pedestres, que nem no próprio Marvel's Spider-Man 2, quests com esse cidadão, porque o Superman é um herói do povo, e não existe problema pequeno demais ou grande demais pra ele. Não só essas quests seriam bacanas, mas como também outras ali de salvamentos, onde o Superman teria que atender chamados pela cidade, como apagamento de incêndio, impedimento de acidente de carro, trens e eventualmente até um avião, lá Superman Returns, sabe? Seria muito legal. Com essas missões, poderíamos criar um sistema de popularidade, que quanto mais salvamentos o jogador faz, mais pontos ele consegue, podendo ali gerar umas conquistas no meio do jogo. Mas quanto mais ignorássemos esses salvamentos, mais a gente sofreria os efeitos dele. Como, por exemplo, ali o Lex aparecendo na Gazeta de Metrópolis pra falar que o Superman não é um herói de verdade, porque ele não salva as pessoas. Ou a própria população de Metrópolis parando de interagir com a gente no meio do jogo. É algo que a gente sentiria falta. Talvez desse até pra implementar algo parecido com o que temos lá no Superman Returns, no jogo que eu te disse antes. Onde o Superman, ele não tinha vida em si, mas quem tinha era a Metrópolis. E ali a gente tinha que salvar os cidadãos e impedir que eles tomassem dano. É uma mecânica que eu acho muito inteligente ali de trabalhar com a invulnerabilidade do Superman. E óbvio, ela teria que ser implementada de uma forma que não fosse chata e repetitiva, de te obrigar a estar sempre ali salvando os cidadãos da mesma forma de sempre, uma jogatina super repetitiva, que é algo que alguns jogos acabam infelizmente caindo. A mesma coisa na mecânica de popularidade, ela também não pode ser algo que vai te distrair da sua jogatina. Algo como, por exemplo, era no espetacular Homem-Aranha, que também tinha essa mecânica, mas era muito chata de ficar fazendo. Pô, e sério, falando aqui, vocês não estão percebendo como existe um conceito muito legal ali de fazer um jogo do Superman? Poxa, além de, claro, a gente tá falando do Superman, obviamente existe espaço para explorar outras áreas. Podemos explorar outros planetas. Podíamos ter missões ali lá no mundo bélico. Mongul pode até ser um dos vilões do jogo. A parte dos vilões eu vou entrar daqui a pouco. Espera um pouquinho. Apocalipse, o lar de Darkseid, Nova Gênesis, o lar dos novos deuses, talvez Oa com os Lanternas Verdes. Existem inúmeras possibilidades com o universo DC. E não só isso, mas também poderíamos explorar Krypton e vermos como esse mundo acabou, numa missão lá com o Jor-El, ou até mesmo ir como o Superman se tivermos a cidade de Kandor engarrafada. Sério, as possibilidades são infinitas. E se de fato tivermos o movimento ali do Darkseid e Apocalipse, poderíamos facilmente adaptar que Apocalipse está fornecendo armas para Intergang, e assim esses NPCs que enfrentaremos em Metrópolis teriam alguma justificativa para nos causar um dano. Como disse, a invulnerabilidade não é um problema se você souber lidar com ela de maneira criativa. Isso tudo porque estamos falando do Superman. A gente ainda não falou do Clark Kent, o repórter do Planeta Diário. Poderíamos ter missões pontuais com a equipe do planeta, integrando um sistema de stealth nessas missões. Eu acho que seria super divertido se durante esses momentos a gente tivesse ali que usar nosso poder como Superman, porém de forma discreta. Algo ali similar ao All Star Superman, onde na parte da prisão com Lex Luthor, o Clark usa seus poderes discretamente para salvar ele, e também durante todo o gibi ele tá ali se atrapalhando, caindo, mas tudo isso são formas de salvar as pessoas. Acho que você poder implementar isso no jogo seria genial. O nosso grande lobby, a nossa Firelink Shrine ali desse jogo, essa é pra quem é fã de Dark Souls, seria, obviamente, a Fortaleza da Solidão. O lugar que o Superman sempre pode voltar e se sentir confortável, a nossa casa e grande base de operações, cheia de robôs, trajes alternativos, sala com diversos artefatos e tecnologias avançadas. Tudo que a gente poderia encontrar no meio do jogo estaria ali indo pra nossa Fortaleza da Solidão. E DC Studios, Warner, sei lá com quem eu tenho que falar. Por favor, sem microtransação. Sério, sem ter que pagar para conseguir desbloquear coisas do próprio jogo. Jogos já são caros o suficiente para você ainda ter que pagar para poder ter acesso completo à experiência. Nesse jogo dos sonhos ali, tudo teria que ser desbloqueado apenas jogando. Agora vamos para um aspecto meio complicado de se fazer, mas que eu acho que eu tenho uma solução bem tranquila. As lutas.
É óbvio que se seguirmos os moldes desses grandes jogos de mundo aberto de heróis ultra realistas, é impossível de fato de ter uma ação que faz jus ao personagem do Superman. Sério, vocês lembram lá no vídeo sobre o Superman não ser chato, como eu disse que a graça do personagem são essas aventuras meio malucas que ele tá sempre inserido. E é assim que eu acho que um jogo deve ser. Quando pensamos que o Superman pode voar enquanto batalha, imediatamente me vem à mente o Dragon Ball Z Kakarot, que eu citei aqui algumas boas vezes. E como estamos falando de ação, o próprio Dragon Ball Z Sparking Zero, que é um pouco mais recente, também serve de exemplo e de molde de como fazer batalhas ali com o Superman. Esses jogos lidam com a ação de uma forma que faz jus ali ao estrondoso poder que os personagens de Dragon Ball possuem, e ainda assim mantém de forma balanceada. E se esses jogos conseguem fazer isso, é óbvio que a gente também consegue fazer com o Superman. E com quem ele vai lutar? O Superman possui uma vasta galeria de vilões com poderes únicos e super diversos que com certeza poderiam gerar batalhas de chefe muito legais. Imagina uma batalha com Parasita, onde você não pode ir direto lá socar ele, mas sim usar coisas do cenário, seus outros poderes, enquanto tenta desviar ali das investidas do Parasita. E quando você for atingido por ele, não só sua vida ia descer, como também seus poderes vão ficando cada vez mais fracos, deixando a luta ainda mais difícil. Metalo poderia também nos fazer ter que usar o cenário, caçando ali objetos de chumbo para tampar a Kryptonita, enquanto lentamente vamos nos enfraquecendo. Seria uma corrida contra o tempo. Ele leva medalha de ouro. Ben 10, corrida contra o tempo. O Homem dos Brinquedos é muito divertido, porque com eles daria pra colocar ali robôs em toda a cidade e a gente batalhar com eles, fazendo ali uns Quick Time Events à la God of War contra esses personagens gigantes, com animações super diversas derrotando eles. A Silver Banshee poderia mexer com nossa audição, nos deixando sem essa skill durante o período do jogo, tornando ainda mais difícil lidar com vários inimigos. A Livewire poderia ser feita ali puramente de energia e assim viajar pela cidade em alta velocidade e a gente ter que perseguir ela também voando em alta velocidade. Sim, eu tô pegando inspiração em Espetacular Homem-Aranha 2, é um filme com visuais muito legais e cenas criativas, o que eu posso fazer? Se formos explorar o mundo bélico, poderíamos ter várias lutas com outros alienígenas super fortes até eventualmente enfrentarmos o Mongul. Darkseid, Brainiac, Lobo, as possibilidades são infinitas de vilões ali no meio do espaço. Imagina uma missão contra o Mr. Mxyzptlk, eu acho que está certo, espero que esteja, onde o estilo do jogo vai mudando a todo momento. Vários estilos de arte ali na nossa tela, enquanto perseguimos ele pela cidade. E obviamente, claro, não tem como fazer um jogo do Superman sem o Lex Luthor. Mas seu envolvimento, obviamente, teria que ser bem maior que só uma luta de chefe. E assim, chegamos num ponto crucial do jogo, a história. No cenário moderno dos jogos, a narrativa por trás deles se tornou algo muito importante. Por exemplo, a Sony se garante muito nos seus exclusivos, não tão exclusivos, com essas histórias super cinematográficas. E sério, The Last of Us Part 2 é um dos meus jogos favoritos da vida. Superman definitivamente tem um potencial para uma história grandiosa e que podemos nos conectar tanto quanto qualquer um desses outros jogos. Como eu falei ao longo do vídeo, existem milhares de caminhos que um jogo do Superman poderia seguir. Poderíamos ter uma história onde o Lex Luthor se torna presidente dos Estados Unidos, e assim faz a vida do Superman e do Clark um inferno, fazendo com que a própria população questione as atitudes do herói e se volte contra a gente, com o principal foco da história sendo provar que ainda há espaço para esse ícone no mundo de hoje. Poderíamos fazer uma grande ópera espacial à la Superman Up in the Sky, onde ele passa por vários planetas e desafios diversos para salvar uma garotinha que foi sequestrada. Poderíamos fazer uma história focada em Krypton, em como essa sociedade viveu, por que morreu, que legado deixou e como o Superman se sente com isso, em como ele carrega essa herança e todas essas suas crenças e dúvidas são postas em xeque pela chegada de Brainiac. Ou também, poderíamos ter tudo isso em um jogo só. Eu sei, parece loucura, mas definitivamente tem como. Seja lá qual for o caminho que formos seguir, é fato que existe um jogo incrível só esperando para ser feito. Então, James Gunn, Peter Safran, Warner, DC Studios, sei lá, qualquer um que estiver me ouvindo, por favor, façam logo um jogo do Superman.